uma obra onde existia uma questão judicial, ou seja, uma obra sub judice. Então, achei melhor aguardar o levantamento do Estado, entreguei ao setor jurídico para saber a continuidade ou não dessa obra. Segundo lugar, com relação aos postos tubulares que o deputado fala, os recursos estavam contingenciados. Postos tubulares perfurados que eu não pude entregar às comunidades porque estavam totalmente contingenciados. E eu me orgulho de ter montado lá uma equipe de excelência, de secretários, de coordenadores, que receberam o elogio do Banco Mundial. Deixei um planejamento pronto para 4 anos. Se eu tivesse continuado lá, teríamos um projeto arrojado, inovador, na SEMAR, para os 4 anos, porque os governos pecam porque não planejam. Perdem convênios federais, perdem recursos que voltam para Brasília por falta de planejamento. Lá na SEMAR, eu deixei tudo planejado para 4 anos. O deputado está totalmente desinformado. É um jogo de palavras permanentes que ele tem. É peculiar da sua cultura, esse jogo de palavras. Procure saber lá de forma mais fidedigna, deputado, para poder falar a verdade aqui no debate. 1 minuto para a sua réplica. Primeiro um comentário rápido da pergunta anterior, onde o Roberto e o Robson ficaram discutindo pesquisas, Henrique liderando, quer dizer, preocupados, porque eu estou liderando a pesquisa para ganhar primeiro turno. Eles ficam preocupados, falando entre eles, a meu respeito, eu agradeço a preocupação deles. Eu queria dizer ao governador, como governador que eu vou ser, porque a questão de recursos hídricos tem que ser fundamental e prioritário no estado em que tem 93% da área do semiárido. Mas o senhor candidato apenas perfurou um poço entre 1.600 para perfurar na Secretaria de Recursos Hídricos. O senhor se tornou secretário de um poço só. Apenas um poço construído nos 11 meses, secretário de Recursos Hídricos, relatório da SEMAR. Não é ouvir falar, não. Relatório da Secretaria de Recursos Hídricos. E de setembro para abril, eu consegui, no DENOC, recursos para perfurar, nesses 6 meses, 488 poços tubulares no Rio Grande do Norte. Os municípios são testemunha disso. É comparar o trabalho de um com a ineficiência de outro. 1 minuto para a sua réplica. Candidato do jogo de palavras. Resolve tudo. Tudo no estado ele resolve. Aeroporto de São Gonçalo é dele. Ponta Negra, Fundo Calçadão, ele tem a solução. O Valfredo Gugel está em crise, ele leva o ministro, pousa para a tribuna, pousa para a TV Cabugi. É o candidato da pirotecnia. Eu quero dizer que na SEMAR, candidato, eu organizei, renovei o convênio com o Marcelo, sem ter nenhum processo contra a minha investigação. O que eu fiz lá foi ter a lisura. Eu não ia investir recursos de forma irresponsável para depois responder processo. Ao contrário de Vossa Excelência, que foi o supersecretário do governo Garibaldi, a tal da Segov, e saiu de lá com o processo de improbidade contra o senhor. E até hoje o senhor responde esse processo. Encerrado? Bom, agora vamos começar uma rodada de perguntas com temas determinados. Aqui na urna estão 12 temas, dos quais 8 serão sorteados. E pelo sorteio, na reunião com os representantes dos candidatos, o primeiro a perguntar é Araquém Farias. Eu vou sortear agora o tema para que ele possa fazer a pergunta. E o tema é emprego. Para quem a sua pergunta, candidato? 30 segundos. Vou perguntar ao candidato Robson Faria. Candidato, o estado do Rio Grande do Norte passa por várias crises, como segurança, saúde, educação, mas emprego e renda também é um questionamento de todas as pessoas no nosso estado do Rio Grande do Norte. O polo industrial está destruído, né? O comércio em geral. O que é que o senhor pretende? O que é que você tem no projeto do seu governo para melhorar o emprego e renda do nosso estado? 1 minuto e meio. Infelizmente, o nosso estado estão indo embora as fábricas. Só em Parnamirim foram embora 4 indústrias. Aqui em Natal foi embora a Coteminas. Porque o nosso estado não tem hoje uma política eficaz, tributária, para atrair investimentos. Eu vou mudar radicalmente, vou me reunir com o setor produtivo e montar um novo PROAD. Tornar o nosso estado atraente, porque o Ceará, Pernambuco, a Paraíba estão levando os nossos empregos. Segundo ponto, temos que dar agilidade. Você vai abrir uma empresa aqui no nosso estado, você demora 10 meses, 1 ano para abrir. Eu vou lançar a Central do Empreendedor, onde lá você vai ter a licença ambiental, a licença do Corpo de Bombeiro, e com isso poderá abrir uma empresa em pouco mais de 10 dias. Na hora que tiver agilidade, você vai gerar empresas novas e vai gerar emprego para o nosso povo. E depois fomentar onde existe mais emprego, que é na
questão da micro e pequena empresa, que eu fui deputado que aprovei a lei do Simples da Assembleia, como presidente da Casa. O Estado vai incentivar o pequeno e o micro, que dão 90% dos empregos a você que está em casa agora, ouvindo o nosso programa, o nosso debate, e eu vou fomentar. Como governador, o Estado vai ter o papel de comprar. O Estado é o maior comprador. O Estado irá comprar dos micros e pequenos empresários. E com isso, vamos dar condições de permanecer a empresa viva e gerar empregos para o nosso povo. Candidato Robson, nós temos um grave problema também, que é com relação às licenças ambientais. E eu tenho aqui, em 1986, o senhor tinha uma empresa em Galinhos funcionando, e hoje funciona por força de liminar ainda, onde a sua empresa foi acusada de dizimar 2.400 hectares de mangue no estado do Rio Grande do Norte, e foi multado em 120 milhões de reais. O que é que o senhor vai fazer para que essas licenças sejam regularizadas, já que a sua própria empresa, através de um método de afogamento, dizimou todos os peixes e caranguejos nessa área? São 2 parques das dunas. O senhor não tem um projeto para o IDEMA também, para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Norte? Eu quero, assim, que o emprego e renda é importante, que nós vamos fazer, assim, a industrialização do estado do Rio Grande do Norte. Nós vamos criar o polo de Macaíba, Mossoró e Natal, e 40 pequenos polos nas cidades do estado do Rio Grande do Norte. Mas eu queria que o senhor respondesse também sobre esse questionamento aqui. A pessoa que redigiu a sua pergunta, redigiu mal, para o senhor fazer a mim. Não colheu a verdade. Existia um projeto de meu pai, de Salina, que deu mais de 500 empregos, aprovado em Recife, na época na Sudene, onde na Sudene, se o senhor não conhece, como é a Sudene, existem todos os órgãos ambientais. Estão lá aprovando qualquer projeto. IBAMA, IDEMA, todos os órgãos que controlam o meio ambiente. E o meu pai executou o projeto rigorosamente de acordo com como estava aprovado na Sudene. Portanto, não cumpriu nenhum crime ambiental. Agora, era o momento do Brasil, de uma onda de ecologia, de meio ambiente, estava nascendo, houve uma perseguição à nossa empresa, mas a justiça prevaleceu. Nós ganhamos em Natal, ganhamos em Recife, ganhamos em Brasília e o processo foi arquivado. É lamentável a sua desinformação, candidato. Pergunta de aluguel, só dá nisso. Agora, o tema sorteado é Finanças do Estado. E quem pergunta é o candidato Robério Paulino. Para quem é, candidato? O senhor Robson Farias. 30 segundos. Senhor Robson, os governos do Estado, como a senhora Rosalba, os governos anteriores, para tratar os servidores, sempre alegam a lei de responsabilidade fiscal. Mas nunca nos aspectos de controle dos altos salários, dos privilégios, mas sempre no controle, no congelamento do salário dos servidores de carreira. O que o senhor acha? Como é que o senhor vai tratar os servidores? O senhor vai reprimir os servidores? Vai tratar os servidores com respeito? Vai fazer novos concursos? Como é que o senhor vai tratar os servidores? O nosso pensamento acho que é muito parecido, candidato Robério. Eu fui deputado da Assembleia, presidente da Casa, converso lá com os servidores da Assembleia, 100% voto em Robson Faria, porque eu fiz justiça. Eu implantei o plano de carreira deles, eu dei total apoio e devolvi a autoestima do servidor da Casa que eu presidi. A mesma coisa eu vou fazer no governo do Estado. Os servidores serão parceiros de Robson Faria. Vamos governar juntos, com todas as categorias que eu dialogo e, aliás, me tornei candidato incentivado por elas. E vamos trabalhar juntos para nascer nessa parceria, o governador e os servidores, grandes projetos para o nosso Estado. E, aliás, os servidores do Estado confiam em Robson Faria. E acabar com essa história de que servidor público é o responsável pelo nosso Estado estar num momento difícil. Não. O Estado está afundando por falta de competência, por falta de projeto, por falta de planejamento. O servidor público é vítima. Isso é uma grande injustiça querer acusar o servidor público de ser o responsável por o nosso Estado estar vivendo um momento difícil. O meu governo será de respeito, será um governo de parceria, será um governo de harmonia, de diálogo permanente com as categorias, e vamos governar juntos e fazer toda a transformação e fazer um governo que vai entrar para a história. Um minuto para a sua réplica. Eu quero conversar com os servidores e com o pessoal que está em casa, lembrar que o senhor Robson Faria é o vice-governador da Rosalba.
ele não pediu demissão. Até antes dessa eleição, ele continuava recebendo o salário de vice-governador. Ele foi, no mínimo, cúmplice ou omisso com tudo que esse governo fez, porque nós não vimos nenhuma denúncia, nenhuma oposição do senhor Robson Faria, que é vice-governador desse estado, à destruição dos serviços públicos. Hoje, os governos, não só a senhora Rosalba, como os governos anteriores, trataram os servidores, e eu sou servidor público, como inimigos. No nosso governo, nós vamos acabar com essa coisa, essa farra de cargos comissionados em 80%. Não estamos contra essas pessoas, mas elas têm que fazer concurso. Vamos fazer tudo por a entrada na máquina pública por concurso e vamos, de fato, valorizar o servidor público, o servidor de carreira. Hoje não tem sentido como não haja plano de carreira e quando tem, um servidor não muda de faixa, um professor passa anos sem mudar de faixa. Isso tem que acabar. Vamos ter uma mesa permanente de negociação para que o servidor não tenha que fazer greve para ser recebido. Sua tréplica. Candidato Robério, o senhor está um pouco desinformado. Eu saí do governo Rosalba e passei a me posicionar publicamente, sem covardia, com coragem, mas também sem raiva, sem rancor, o que eu achava que estava errado no governo Rosalba. E fiz as minhas críticas de forma construtiva, dialoguei com as categorias, dei o meu expediente como vice-governador o tempo inteiro. O mandato de vice-governador, professor Robério, não é um mandato de nomeação, não é um cargo comissionado. A não ser se você queira mudar a lei federal de todo o Brasil. É um cargo que tem um papel constitucional de vice-governador. E eu honrei cada dia desse mandato. Quando chegou na época da eleição, eu parei de receber o salário, porque não seria justo eu receber o salário durante a eleição. Portanto, cometi tudo o que era para fazer. Agir com lisura, agir com lealdade ao povo e me honro e tenho a honra de ser vice-governador do meu estado. Obrigado. Agora a pergunta vai ser feita pelo candidato Robson Faria, lembrando que nessa rodada ele não pode mais ser questionado porque já respondeu a 2 perguntas. E o tema, candidato Robson Faria, é turismo. E quem o senhor escolhe para responder? Eu queria perguntar ao professor Robério, que é um estudioso, a cadeia produtiva do turismo, ela vem decrescente no nosso estado. O nosso estado tem um grande potencial de turismo. Eu não me conformo Natal e o Rio Grande do Norte não ser o melhor estado do Brasil para receber e acolher turistas. O senhor, como professor, como pesquisador, já está no restante do estado. Eu morei muitos anos em São Paulo, eu sempre via campanhas do Ceará, de Pernambuco fazendo, digamos, defendendo o seu turismo, e o Rio Grande do Norte não faz essas campanhas. Primeiro, nós vamos fazer uma forte campanha para vender o Rio Grande do Norte nacionalmente e internacionalmente, para atrair, tornar o estado como um dos principais de turismo do país inteiro. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos dinamizar a economia, acabar com essa coisa do turismo sexual. Nós temos que fazer, digamos, o turismo de eventos, especialmente o turismo cultural. Ao mesmo tempo, interiorizar o turismo, com o turismo ecológico, o turismo das nossas serras, que são muito bonitas, né? É necessário levar o turismo para o interior e não só deixá-lo no litoral. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos dizer que os salários pagos no setor hoteleiro são muito baixos. O salário de uma camareira é quase salário mínimo. Nós queremos que o setor hoteleiro, tá certo, pague melhores salários para esses trabalhadores, para essas trabalhadoras. É necessário. Ao mesmo tempo, né, é necessário que a gente faça o que eu falei, crie grandes eventos na cidade para fazer um turismo realmente de eventos e não esse turismo tem que se vende no exterior como turismo destino para vir aqui, europeus ou norte-americanos, virem aqui atrás do turismo sexual. Isso tem que acabar e a nossa visão é mudar completamente para turbinar, mas ao mesmo tempo elevar os salários e interiorizar o turismo no nosso estado. Um minuto. Olha, a nossa primeira medida será reduzir o ICMS do querosene da aviação, que é o grande equívoco o Estado não reduzir. Perde 2 vezes, perde na cobrança tributária e perde quando deixa de receber turistas que vêm para o nosso estado. O segundo ponto, turismo não é só praia, é também turismo de evento, de negócio. E o nosso centro de convenções está exaurido, está saturado. Então, eu vou ter aqui um compromisso com vocês de construir um novo centro de convenções para ter um calendário de eventos permanente o ano inteiro em nosso estado. E também mostrar que o nosso estado tem outras vertentes para o turismo. E eu vou lançar a publicidade do estado, eu vou mudar a sua forma, vai deixar de ser personalista e vamos usar para fomentar, para divulgar o nosso estado. O estado fará propaganda para mostrar as nossas belezas lá em São Paulo e trazer para cá os turistas. O estado dará todo apoio a essa cadeia do turismo.
Nós queremos dizer que é importante construir um novo centro de convenções, que o nosso centro está, digamos, limitado, então ele está esgotado, né, para grandes eventos, mas eu queria dizer ao candidato Robson que isso não basta, porque a nossa concepção de turismo hoje, ela é muito elitizada. Ela se concentra, digamos, para os principais hotéis e muitas vezes muito pouco apoio aos pequenos empreendimentos, aos pequenos hoteleiros, aos donos de pousadas, né, que muitas vezes não têm condições, não têm apoio do Estado para receber, digamos, os turistas. Então nós queremos conversar com esse setor, reunir todo esse setor para apoiar, porque hoje o Rio Grande do Norte tem um grande, digamos, conjunto de leitos, talvez o maior do Nordeste, mas muito pouco subaproveitado ainda. Então é necessário repensar o turismo, apoiar esses pequenos empreendimentos e, ao mesmo tempo, como eu falei, interiorizar, levar o turismo para a Serra lá em Martins, levar condições, não tem apoio do Estado para receber, digamos, os turistas. Então nós queremos conversar com esse setor, reunir todo esse setor para apoiar, porque hoje o Rio Grande do Norte tem um grande, digamos, conjunto de leitos, talvez o maior do Nordeste, mas muito pouco para apoiar, porque hoje o Rio Grande do Norte tem um grande, digamos, conjunto de leitos, talvez o maior do Nordeste, mas muito pouco subaproveitado ainda. Então é necessário repensar o turismo, apoiar esses pequenos empreendimentos e, ao mesmo tempo, como eu falei, interiorizar, levar o turismo para a Serra lá em Martins, levar o turismo, digamos, para a Serra do Cuité, levar o turismo para a Serra Central, Lagoa Nova, toda essa região, porque o turismo não pode ser só o litoral. Nós temos que dar chance também aos empreendimentos na região do interior. Obrigado, candidato. Para encerrar esse primeiro... Para apoiar, porque hoje o Rio Grande do Norte tem um grande, digamos, conjunto de leitos, talvez o maior do Nordeste, mas muito pouco subaproveitado ainda. Então é necessário repensar o turismo, apoiar esses pequenos empreendimentos e, ao mesmo tempo, como eu falei, interiorizar, levar o turismo para a Serra lá em Martins, levar o turismo, digamos, para a Serra do Cuité, levar o turismo para a Serra Central, Lagoa Nova, toda essa região, porque o turismo não pode ser só o litoral. Nós temos que dar chance também aos empreendimentos na região do interior. Obrigado, candidato. Para encerrar esse primeiro... Todos os seus níveis. Qual é a sua preocupação maior em relação à segurança pública, debelar de uma vez por todas essa questão que não pode as pessoas de bem trancadas em casa com medo e o bandido e o traficante soltos, sem respeito à família, nem polícia, nem ninguém. minuto, candidato. Como eu já disse aqui, um minuto. Restabelecer a segurança. Com 30 homens, cada policiamento em cada setor onde estão os traficantes, candidato. É preciso ocupar os espaços onde os traficantes estão. Também é preciso fazer uma política para que os jovens, né, saiam das proximidades onde estão esses traficantes, fazer com que eles tenham atividades educativas, esportivas, para que eles saiam desse meio, desse círculo e procure fazer uma atividade produtiva e frequente mais as escolas, que a gente pretende colocar dentro das escolas com que esses bandidos sejam capturados e sejam presos e colocados à disposição da justiça. E vamos também criar um presídio agrícola para que esses presos permaneçam nos presídios e não saiam durante o dia, como é feito no semiaberto. Então esses presos passam o dia na rua e à noite se recolhem, mas passam o dia traficando, levando drogas para os bares. É preciso fazer uma política voltada para o cidadão. Um minuto. Candidato Araquém, tem uma experiência vitoriosa. Estive semana passada no bairro Santo Antônio, em Mossoró, da ex-prefeita Cláudia Regina, base integrada cidadã. Ela implementou essa base integrada cidadã com uma ocupação policial muito intensiva, associado a um programa ocupacional e também social, com educação, com lazer, com cultura, e fez com que, no bairro Santo Antônio, no prazo de 10 meses, reduzisse a criminalidade 62%. Uma experiência vitoriosa que eu espero expandir para todo o Rio Grande do Norte. O Mossoró que está me ouvindo sabe que é verdade. Lamentavelmente, a sua experiência vitoriosa mudou, o prefeito parou, acabou, não se faz mais. Mas, se Deus quiser, como governador, essa experiência de ocupar a área com a presença policial e políticas públicas, fazer daquela área um território de bem, das pessoas livres para viverem em liberdade, que o que está não pode continuar. Acabar com a bandidagem, com o crime, é prioridade no nosso governo, que queremos ser um governador da segurança pública. Um minuto. É exatamente isso, candidato. Estou dizendo que vou colocar pelotões com mais de 30 homens ocupando os bairros da cidade de Natal e de todo o estado do Rio Grande do Norte. Mossoró não vai ser diferente. Caicó clama para a retirada de um presídio que está lá e que traz a insegurança em toda a cidade. É preciso fazer uma política para que os bandidos realmente sejam presos, sejam colocados à disposição da justiça. Nós não podemos mais aceitar que o motorista de ônibus seja assaltado e morto, deixando os seus filhos órfãos,
Motorista de táxi, como eu disse aqui do início aqui, não tem mais a segurança de trabalhar durante o período noturno. Então nós precisamos fazer uma política de instalar câmaras de segurança para que esses bandidos sejam monitorados durante todo o dia e com a polícia, sim, bem equipada, bem preparada, bem remunerada e valorizar os policiais para que eles possam prestar um bom serviço à sociedade. Como eu digo, o servidor público é quem presta serviço ao cidadão e ele tem que estar bem incentivado, bem preparado para poder prestar uma boa segurança ao Estado do Rio Grande do Norte. Bom, chegamos ao fim do primeiro bloco do debate para governador do Rio Grande do Norte. Não saia daí, nós voltamos daqui a pouco com os candidatos novamente liberados para fazer perguntas sobre qualquer tema aos adversários. Globo, eleições 2014. O segundo bloco segue a mecânica do bloco anterior. Lembrando que a ordem de quem pergunta foi decidida por sorteio. Começamos com perguntas de temas livres. E o primeiro a perguntar é o candidato Robinson Faria. Quem vai responder, candidato? Eu gostaria de perguntar ao nobre deputado Henrique Alves. 30 segundos. Candidato, o senhor promoveu nessa eleição o maior acordão da história até hoje, política, do nosso Estado. Centenas de prefeitos, senadores, 3 senadores, 7 ex-governadores, achou pouco e ainda quis levar Robson e Fábio Faria e o PSD. Isso significa insegurança, queria ganhar a eleição para o WO ou trauma do passado de 2 derrotas em Natal? Primeiro, candidato, vamos ser verdadeiros. Eu não quis levar Robson e Fábio Faria, não. A conversa que tivemos foi uma conversa na casa do seu filho, no apartamento dele, portanto, eu lá convidado para ir, ele lá estava, e foi muito claro o entendimento que poderiam ter tido para uma composição política com a sua aquiescência, a sua autorização. Inclusive, o senhor até viajou para os Estados Unidos uns 10 dias e ficava de lá monitorando como é que iam os entendimentos, para ver se era possível compor politicamente, e não é acordão, é uma união. Esse Estado está numa situação tão dramática, tão difícil, que esse Estado não pode mais, pelo radicalismo, errar de novo. Pela questão de improvisar, se aventurar. Esse Estado tem que se unir, porque esse Estado tem que ser consertado, não pode haver erro nem aventuras. Eu estou procurando fazer alianças políticas claras, transparentes, com pessoas experientes, com inteligências, porque eu não sou nenhum super-homem, não. Eu sou igual a todos os outros. Eu quero fazer que as pessoas possam nos ajudar, com transparência, com ética, para que a gente possa, nessa união, ter força política para mudar. E vamos ter. Esse Estado vai mudar, porque vamos ter parcerias com o governo federal. Eu sei os caminhos para buscar essa parceria, porque o Estado, com o orçamento que tem, sozinho não pode fazer, e eu não prometo que não vou poder fazer. Então, é uma aliança, uma união, para que o Estado possa ter, pela sua força para mudar a situação que aí está. Um minuto. Ouvir ele falar em mudar. O PMDB que tem Sarney, que tem Renan Calheiros, que tem aquele grupo já ultrapassado e vencido. Falar em mudança é realmente uma coisa muito interessante para o ouvinte ter que interpretar. Mas além do acordão estadual, o candidato achou pouco e com a sua insegurança ele foi buscar os acordões municipais. Em Pau dos Ferros, ele quer ter o apoio do prefeito, da bandeira verde, da bandeira vermelha e o apoio do PMDB. Ele não confia somente no seu partido. Ele não confia somente no eleitor da bandeira verde. Ele acha pouco e vai buscar o eleitor da bandeira vermelha. Fez isso em Pau dos Ferros, fez isso em Açu, fez isso em Caicó, ou seja, ele tomou o microfone do candidato a deputado do partido dele, porque está falando mal do adversário local, ou seja, é uma insegurança permanente, querendo cessear o direito de alguém ter um palanque e vai buscar o eleitor da bandeira vermelha. Fez isso em Pau dos Ferros, fez isso em Açu, fez isso em Caicó, ou seja, ele tomou o microfone do candidato a deputado do partido dele, porque está falando mal do adversário local, ou seja, é uma insegurança permanente, querendo cessear o direito de alguém ter um palanque até nas cidades do interior. Um minuto para a sua tréplica. O candidato Robson, ele não pode dizer o que está dizendo, porque ele esteve em fevereiro na minha casa, residência em Brasília, com o filho dele de novo como testemunha, está aí, poderá confirmar, pedindo que eu adotasse, o termo foi esse, eu o adotasse como candidato a governador, que era muito importante continuar o trabalho que estava fazendo com o presidente da Câmara para o Rio Grande do Norte, estava se beneficiando muito, ele agora esqueceu, uma amnésia que eu espero que seja passageira, e dizendo que eu deveria apoiar para o governador, que ele depois poderia passar para o PMDB, que ele hoje critica. Como é que pode essa hipocrisia?
As pessoas dizerem isso uma coisa há 6 meses, estão dizendo outra completamente diferente. Eles filiariam o PMDB se fosse eleito governador. Foi essa a sua proposta, seu filho testemunha, o senhor não pode negar. Foi essa a verdade com todas as letras. O senhor queria que eu adotasse como candidato, viria para o PMDB depois, que o senhor hoje critica. Essa foi a parte primeira do entendimento. Depois foi tentar a composição política, para o senhor estar no nosso palanque também. Esta é a verdade que o senhor não pode negar. Agora, o candidato Henrique Alves é quem vai perguntar. O tema é livre, candidato. Quem vai responder? Pois não. Eu perguntaria... Ah, perdão. Ainda tem uma tréplica, perdão. Olha, o candidato Henrique tem um estilo antigo de fazer política. E ele insiste sempre nesse jogo de palavras. Para tentar confundir você que está em casa. Ele o tempo inteiro me assediou o deputado Fábio Faria, meu filho, para ser... Houve um equívoco da produção. Na verdade, a tréplica tinha sido do candidato Henrique Alves. Eu achei que fosse mim. O senhor se enganou e nós também. Isso. Eu vi dele verdade de novo que eu tenho que rebater. O senhor tem o mesmo tempo que ele teve agora, o senhor tem direito a 30 segundos, está certo, produção? O senhor tem direito a 30 segundos, como se fosse uma tréplica. Chegou, o senhor conseguiu, o senhor falou 30 segundos. O senhor teria 1 minuto, o senhor chegou a 30 segundos, então o senhor tem 30 segundos, candidato. Eu entendo o segunda tréplica do candidato de estar vendo eu receber esses apoios unindo o Rio Grande do Norte sem radicalismo. Mas não foi questão da vice-governança, não. Diga outra parte da verdade, não diga só a metade. A outra proposta foi a presidência da Assembleia que o senhor queria. Sairia até candidato a deputado estadual, como tinha os votos já dados, eu teria que arranjar 10 municípios para segurar a sua eleição para ser presidente da Assembleia, o que eu não pude concordar, que é um outro poder. Esta outra parte da verdade que o senhor mentiu. E o senhor não pode fazer isso perante o povo do Rio Grande do Norte. Candidato, é inverdade. Agora, o senhor mesmo, continuando, o senhor mesmo é quem vai perguntar, e já que o tema é livre, quem o senhor escolhe para responder? Candidato vice-governador, o secretário de um posto só, também cabe muito bem no perfil. Eu perguntaria, vamos comparar, legislativo que eu sou, no Congresso Nacional, legislativo que o senhor é, na Assembleia Legislativa. Eu presido a Câmara 1 ano e meio, o senhor presidiu a Assembleia 8 anos. O que é que o senhor fez nesses 23 anos como deputado, 8 como presidente da Assembleia, em favor do Rio Grande do Norte? Primeiro eu transformei a Assembleia numa casa que era apática, uma casa que era quase cartorial. Inaugurei a TV Assembleia, depois a TV Assembleia Canal Aberto. Eu fiz um IFRN dentro da Assembleia, o Instituto, que hoje é copiado em todo o Brasil. Implantei na área social a Assembleia Cidadã, na Assembleia Cultural, que é um sucesso, incentivo à área da cultura. Implantei a Assembleia Jurídica, implantei a Assembleia Itinerante, implantei projetos que foram copiados em quase todo o país. E eu me orgulho de ter levado também a Assembleia para se encontrar com o povo no meio da rua, para ouvir o clamor da sociedade, ouvir o grito do povo. Agora o deputado Henrique, ele é deputado federal há 44 anos. Nesse tempo todo, só tem 5 projetos dele que viraram leis. Eu queria saber dele, na sua réplica, desses 5 projetos, ao longo desse tempo todo, dá 2 projetos de leis para cada 8 anos, ou seja, a sua produtividade é um projeto de lei para 8 anos de mandato. O que foi que mudou esse projeto de leis, deputado? Sou com tanto poder, presidente da Câmara, líder do PMDB, o pai ministro, o Garibaldi ministro, para que tanto tempo para ter apenas 5 projetos de leis aprovados no seu mandato? 8 anos, ou seja, a sua produtividade é um projeto de lei para 8 anos de mandato. O que foi que mudou esse projeto de leis, deputado? Sou com tanto líder do PMDB, o pai ministro, o Garibaldi ministro, para que tanto tempo para ter apenas 5 projetos de leis aprovados no seu mandato durante todo esse tempo? Agora, pasmem, telespectadores. Sabe qual foi o último ato do candidato Robson como presidente da Assembleia Legislativa? Me concedeu a honra maior de receber uma condecoração do Poder Legislativo, me considerando defensor do Poder Legislativo. A minha contribuição ao Poder Legislativo, recebi das mãos dele, foi um dos seus últimos atos. E vou só dizer uma lei que eu mudei e que assumi a sua autoria,
Minha Casa Minha Vida. O projeto que veio do governo federal, da presidenta Dilma, na época de Lula, ela para apenas a casa para municípios com mais de 100 mil habitantes. Você que mora no município menos, não teria direito. Foi mais. Barragem de Oiticica, que eu fui buscar, 54 anos, duplicação da 304, saiu o aviso de licitação, irrigação de 4 mil hectares da Chapada do Apudi, trabalho de Henrique. O aeroporto do governador Aloysio Alves, luta nossa. E faço isso sem divulgar, Obrigado, é o meu candidato. dever. O senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Eu estou vendo que o deputado Henrique está nervoso. Ele está visivelmente nervoso aqui neste debate. Achava que seria uma eleição fácil, acordão grande, muito apoio, muito prefeito. E aí as coisas mudaram. Ele hoje está aqui visivelmente nervoso, mudando até a sua conduta, apesar da sua experiência. Mas, deputado, eu quero saber das 5 leis. 5 leis, eu só tenho que dizer ao povo do Estado, aqui está em casa agora, quais foram as suas 5 leis. Que eu saiba, 3 desses 5 projetos, ao longo desse tempo todo, dá 2 projetos de leis para cada 4, que o senhor se orgulha de seu pai, desse aeroporto, lá do Amarante, ao nome do seu pai, aliás, merecedor, o governador Aloysio Alves. Então, qual foi a importância, o que foi de impactante para o povo do nosso Estado, os seus 5 projetos de leis ao longo de 44 anos, um projeto de lei aprovado para cada 8 anos de mandato. Agora quem pergunta é o... Não sou eu, não? Não, o senhor já teve sua réplica, a pois não. réplica foi dele. Candidato Robério Paulino, o senhor pergunta, o tema é livre, quem vai responder? É o candidato Araquém Farias. Araquém, nós vimos aí o candidato, né, carona do jatinho da FAB, falar que fez um montão de coisa para o Estado, né? Eu queria saber assim, qual é a sua avaliação da situação da economia do Estado e qual seria a sua proposta para a economia do Estado? Para revigorar, para turbinar a economia do Estado. Eu peço que ele responda por ter citado de bandeira injusta. A produção vai avaliar. Também referir a direção do programa. Primeiro, Roberto, eu quero dizer para quem está nos assistindo agora que é lamentável o que a gente está vendo aqui nesse debate. São 2 candidatos, um diz que é do acordão, outro do acordinho, trocando só acusações e proposta que o povo quer ouvir, não tem nenhuma. Votar neles é votar no continuismo, é não mudar nada absolutamente no Estado do Rio Grande do Norte. Roberto, sua pergunta é bastante pertinente. A economia do Estado do Rio Grande do Norte precisa crescer. Nós temos no nosso projeto, nós vamos reduzir o ICMS em vários setores no Estado do Rio Grande do Norte. Vamos acabar com a antecipação do ICMS. Isso é fazer com que o investidor volte para o Estado do Rio Grande do Norte e venha investir no nosso Estado. É fazer com que a gente mantenha nossas empresas, pequenas e microempresas no nosso Estado do Rio Grande do Norte. É criar o polo industrial, como eu já disse, de Macaíba, Natal e Mossoró, e 40 micropolos no Estado do Rio Grande do Norte, para fazer as reformas de infraestrutura, fazendo com que as linhas de trens voltem a ser reativadas. São mais de 680 quilômetros de linha de trem e apenas 52 funcionando. É fazer com que o transporte funcione para todo cidadão do Estado do Rio Grande do Norte. Então é preciso que a gente faça um governo voltado para o povo, voltado para o cidadão. E a gente não está aqui para discutir questões de acusações entre candidatos. Me desculpe, lamento bastante, Roberto, que essas acusações não continuem e que a gente faça proposta para o cidadão, que é o que ele quer ouvir. Então, eu peço, mais uma vez, que a gente possa continuar nesse debate apresentando nossas propostas. Candidato Roberto, 1 minuto para a sua réplica. É interessante porque o candidato aqui do acordão disse que fez isso, fez aquilo outro, né? Mas eu queria dizer que o Rio Grande do Norte tem ficado para trás na economia do país. Nós perdemos a refinaria com 44 anos e nós perdemos a refinaria. Sendo o maior produtor de petróleo do Nordeste, perdemos a refinaria para Pernambuco. Vai haver uma ferrovia transnordestina que não vai passar no Rio Grande do Norte, vai passar em quase todos os estados. A fábrica de barrilha, que não vai passar no Rio Grande do Norte, vai passar em quase todos os estados. A fábrica de barrilha, há 30 anos, lá em Macau, está parada. O que adiantou tanta influência desse senhor para que a economia do estado só ande para trás? Então nós temos, para quem responder a sua preocupação, antes de atrair empresas, nós achamos que nós temos que construir nossas próprias empresas no Rio Grande do Norte. Não tem sentido importar barrinha de cereal, macarrão. Nós vamos construir nossas próprias empresas, ao mesmo tempo investir pesadamente em energias alternativas, mas fabricando aqui os painéis solares, as hélices das usinas eólicas.
Você tem razão, Robério. O setor produtivo do estado do Rio Grande do Norte está parado. Nós temos as usinas aí de energia elétrica em todo o Brasil e as empresas eólicas no estado do Rio Grande do Norte que não produzem 1 megawatt de energia. Mas, consequentemente, essa energia é paga por alguém. Então, todos os consumidores do estado do Rio Grande do Norte pagam essas empresas que não produzem nem 1 megawatt de energia, 180 milhões de reais por ano. Então, nós vamos fazer no nosso governo, nós vamos retirar essa carga, que é injusta com os consumidores. Nós vamos reduzir o preço da energia para os consumidores residenciais em 50%, Robério. O gás da mesma forma, é um absurdo o bujão de gás, custa R$50. Nós temos gás aqui em abundância. É preciso que a gente faça uma política voltada para o cidadão, para o povo mais pobre. Vamos reduzir o gás em pelo menos a metade também, para que a população tenha dignidade e possa sobrar dinheiro para se divertir, para o seu lazer também. Muito bem. Antes de passar a palavra ao candidato Araquém Farias, que tem a vez agora de perguntar o tema livre, eu queria informar o candidato Henrique que a produção e eu avaliamos que não houve uma ofensa pessoal, portanto, não há direito de resposta. Candidato Araquém, o tema é livre para quem o senhor pergunta? Vou perguntar ao candidato Robério. Robério, nós passamos por uma grande crise no nosso estado, que é a desertificação do Rio Grande do Norte. Está marcando 1 minuto ali, isso, 1 minuto e 30 agora. Desculpe, por favor, candidato. Então, nossos açudes estão secando, as cidades estão ameaçadas de não ter água até o final do ano para beber. Há um processo de desertificação muito rápido no semiárido por uma agricultura equivocada de 500 anos. Ao mesmo tempo, as melhores terras estão concentradas na mão de poucas mãos, na mão do latifúndio, como na antiga colônia do Brasil. Nós achamos que há que mudar completamente. Primeiro, esse modelo hídrico de acumular água apenas em açudes, barreiras e barragens, ele está errado. Nós temos estudos aqui na UFRN que dizem que 70%, até 70% dessa água evapora. Então, temos que mudar completamente a forma de acumular água. Nós temos que acumular água. Nossa proposta é construir dezenas de milhares de grandes placas de cimento em cada propriedade, de 100, 200 metros, e acumular água da chuva limpa para 2 ou 3 anos, e não apenas a água como é acumulada hoje no telhado das casinhas, nessas pequenas cisternas. Além disso, a nossa proposta é plantar milhões de árvores no nosso semiárido para esfriar o clima e recuperar a fertilidade da terra. Tudo isso é possível. Existem 1.600 poços, além disso, no Rio Grande do Norte, que estão completamente parados. O candidato do Acordão aqui falou que fez isso, fez aquilo, e tem 1.600 poços parados no Rio Grande do Norte, já com água produzindo, mas que a água não está sendo aproveitada. Estão perfurados, nós vamos colocar esses poços para funcionar, estimular também a nossa usina, recuperar a usina de Cataventos, né? Essa água precisa subir, precisa ser armazenada. Tudo isso é possível desde que nós tenhamos, não elejamos esses 2 candidatos que vocês viram aqui brigando, mas que na verdade essa farinha saiu do mesmo saco. O senhor Robson queria estar no acordão do senhor Henrique, o senhor Henrique queria o Robson no acordão. Sua réplica, candidato Araquém. Candidato Robério, a desertificação do estado do Rio Grande do Norte, é preciso ter uma política voltada para diminuir, ou pelo menos para amenizar a desertificação. No meu governo, eu vou fazer a desoneração do ICMS do gás, para que essas empresas de panificação, por exemplo, são mais de 6 mil no estado do Rio Grande do Norte, que queimam lenha, que sai exatamente do interior, contribui para a desertificação, e a indústria de cerâmica no estado do Rio Grande do Norte. Vamos transformar esses fornos que são movidos a lenha em fornos a gás, e vamos desonerar em 100% do ICMS. Isso não significa só perder receita, não. Significa melhorar o meio ambiente, melhorar a qualidade de vida do cidadão e fazer com que esses produtos, utilizando o gás, possa diminuir o valor do custo e beneficie a sociedade, porque o pão vai ficar mais barato, o tijolo vai ficar mais barato, a telha vai ficar mais barata e, principalmente, o nosso sistema ecológico vai agradecer bastante, o nosso clima vai melhorar, fazendo essa política voltada para o setor. Bom, nós temos aqui, então, tem uma tréplica para o candidato. Isso. Realmente, Araquém, hoje as olarias, as cerâmicas, estão queimando o que resta da caatinga. Nós não queremos perder esse emprego das olarias, queremos mantê-las funcionando, mas vamos ajudá-las a mudar a tecnologia. Existem fornos mais modernos que não queimem o que resta da nossa caatinga. Isso é urgente, é fundamental. Outra questão que nós queremos dizer é que é necessário, digamos, acelerar a reforma agrária no Estado. Veja essa zona da mata aqui até Recife. É a mesma coisa que a colônia.
planta-se cana, ninguém não se tem os alimentos muito caros em Natal. Nós queremos acelerar a reforma agrária, apoiamos sim, digamos, os movimentos de luta pela terra para baixar também o preço dos alimentos na cidade. Por último, eu queria aproveitar esses poucos segundos para dizer a vocês, entende? Olha, que lamentavelmente o que nós estamos vendo é que esses grandes candidatos que aqui estão se degladiando, né, mas se apoiaram e queriam estar junto nesse grande acordão, que na verdade é a união do atraso, a união da velha política no Estado, estão recebendo milhões de empresas e nós queremos falar disso no bloco, porque esse financiamento privado de campanha infelizmente, é uma corrupção já aqui dentro, na própria eleição. Bom, nós começaremos agora a segunda rodada de perguntas com temas determinados. Aqui nesta urna estão 8 temas, dos quais 4 serão sorteados. Como foi decidido na reunião com os representantes dos candidatos, o primeiro a perguntar é o candidato do PMDB, Henrique Alves. E o tema escolhido, candidato, é esse aqui, ó. Esporte. Para quem o senhor pergunta? Eu perguntaria ao candidato Araquém, todos nós sabemos que é através do esporte em que você começa a aprender na vida, a respeitar o adversário, a saber ganhar, a saber perder. O esporte praticado desde cedo começa a dar à criança saúde, energia, otimismo, autoestima, integrando ele com a família e com a sociedade. Qual é o seu programa para a política de esporte no Rio Grande do Norte? 1 minuto e meio. Bom, candidato, eu tive agora recentemente e lamento a ausência do senhor e do candidato Robson na cidade de Lages. Nós estávamos tratando exatamente desse tema, sobre o tema de esporte. Nós queremos promover campeonatos estaduais no estado do Rio Grande do Norte para que os jovens possam fazer essas competições e a gente termine numa grande final no Arena das Dunas, que foi construída aqui para o esporte profissional, mas nós queremos colocar também à disposição do esporte amador. Nós queremos fazer com que as escolas façam as suas competições entre os jovens, para que a gente incentive a eles a não só a prática do futebol, mas de outras práticas de esportes também, de voleibol, de natação, de atletismo. Então, essa é uma política que nós vamos implantar em todas as escolas do estado do Rio Grande do Norte. Como eu disse, no meu plano de governo, a educação será de tempo integral e um tempo será dedicado para os estudos, outro para o estudo profissionalizante e o outro para o esporte e lazer. Então, é com esse projeto que eu vou levar para o jovem do estado do Rio Grande do Norte, para o cidadão do estado do Rio Grande do Norte e fazer com que a família participe nos finais de semana desses eventos esportivos, fazendo com que a família tenha uma participação efetiva. Fazer também, dentro do esporte, as gincanas escolares, incentivando também aí a prática de estudo, não só da atividade esportiva, mas as gincanas de matemática, de física, de ciência, e fazer com que o jovem possa integrar a escola e participar efetivamente. Eu me refiro agora a você, jovem, que está me assistindo nesse debate e que gosta tanto do esporte, pratica o esporte para a sua vida, para crescer, se desenvolver mentalmente, fisicamente. Vamos implementar uma política de desenvolvimento do esporte, a mais ampla possível. Não apenas o esporte profissional, que já temos aí em várias vertentes vitoriosas, mas também o esporte amador. Restabelecer um calendário de eventos esportivos que vá buscar a criança onde quer que ela esteja, o menino pobre, carente, que possa, através do esporte, se realizar, se reencontrar, ter uma oportunidade na sua vida, para que, através do esporte, na sua amplitude, o amador ou o profissional, a gente possa, por exemplo, os Gernes, restabelecer aqueles jogos estudantis do Rio Grande do Norte, que era uma atração cada vez mais para a juventude praticar uma coisa boa, do bem. Então, o esporte é muito sério. É uma coisa que une, é uma coisa que agrega e faz bem às pessoas interiormente e externamente. Vitalidade, saúde, bem-estar, integrando cada vez mais o jovem, o menino, com a família e com a sociedade. 1 minuto para a eu quero só complementar. Dentro do plano de governo, nós também vamos incentivar a criação de ginásios de esporte nas cidades do interior. Nós temos que levar o esporte para todo o interior do estado do Rio Grande do Norte. Fazer com que as praças também tenham campos de voleibol para incentivar essa prática. E também temos que se lembrar e nunca esquecer que nós temos a zona rural, candidato. E temos que levar esse esporte para a zona rural também, que aquelas pessoas que estão ali também precisam de esporte e de lazer. Nós vamos criar as competições inerentes àquelas zonas rurais. Isso foi uma reivindicação do pessoal da zona rural e eu coloquei dentro do meu plano de governo. É preciso que a gente incentive ao jovem a fazer a prática esportiva para também tirar ele do meio das drogas. Isso é importantíssimo que essa política seja implantada de forma efetiva no estado do Rio Grande do Norte. Como eu digo, repetindo, nós temos que fazer o tempo integral nas escolas e fazer todas essas atividades funcionarem para que os alunos não saiam das escolas e não
fiquem na bandidagem ali junto dos traficantes de drogas. É fazer com que eles pratiquem... Agora, o tema é o senhor mesmo quem vai perguntar, candidato Araquém, e o tema é esse aqui, ó. Meio ambiente. Para quem o senhor pergunta, candidato? 30 segundos. Eu vou perguntar ao candidato Henrique. E não fiquem na bandidagem ali junto dos traficantes de drogas. É fazer com que eles pratiquem... Agora, o tema é o senhor mesmo quem vai perguntar, candidato Araquém, e o tema é esse aqui, ó. O tema é o senhor mesmo quem vai perguntar, candidato Araquém, e o tema é esse aqui, ó. Meio ambiente. Para quem o senhor pergunta, candidato? 30 segundos. Eu vou perguntar ao candidato Henrique. Candidato, o IDEMA é um órgão do Estado do Rio Grande do Norte e nós sabemos que as licenças ambientais é uma reclamação dos empresários do Estado do Rio Grande do Norte que demora muitas vezes 1 ano, 2 anos, né? E muitos deles não conseguem. O tema é o senhor mesmo quem vai perguntar, candidato Araquém, e o tema é esse aqui, ó. Meio ambiente. Para quem o senhor pergunta, candidato? 30 segundos. Eu vou perguntar ao candidato Henrique. Candidato, o IDEMA é um órgão do Estado do Rio Grande do Norte e nós sabemos que as licenças ambientais é uma reclamação dos empresários do Estado do Rio Grande do Norte que demora muitas vezes 1 ano, 2 anos, né? E muitos deles não conseguem. Demora da licença ambiental. Para você ter uma ideia, o candidato Araquém, licença ambiental no Ceará, em 2 meses, 3 meses, você consegue resolver. Aqui no nosso estado, às vezes, 1 ou 2 anos. Nós estamos perdendo a oportunidade de investimento, de investimento sério, pequeno que tem que ampliar para que seus técnicos qualificados, eles possam desenvolver um trabalho muito sério. Empresário sério é muito bem-vindo no nosso estado, mas passa certamente pela variação muito rigorosa do projeto do ponto de vista ambiental, que quer dizer futuro, quer dizer vida, e eu tenho uma experiência no Código Florestal, em que estabeleceu uma discussão quase emocional, e nós... E um deles é a burocracia. Eu acho que o IDEMA, não só o IDEMA, mas... Código Florestal, que aí está harmonizando o desenvolvimento, o agro. É assim, cuidando do meio ambiente, que vamos fazer cada vez mais o Brasil melhor e o Rio Grande do Norte também. Candidato, nós temos vários partidos, um deles é a burocracia. Eu acho que o IDEMA, não só o IDEMA, mas todos os órgãos, passa por uma questão de burocracia excessiva no nosso estado. Então, nossa reforma administrativa vai tratar também deste assunto. É preciso desburocratizar todo o sistema do estado do Rio Grande do Norte. Talvez, aí eu quero esclarecer agora, aproveitar, para dizer que, na verdade, a Salina Marra Negra protagonizou o maior desastre da pior forma possível, imaginável. E foi 120 milhões, candidato, de multa que foram aplicadas, 120 milhões de dólares que foram aplicados por conta desse... O senhor está me atrapalhando na resposta. Está sendo... Não, candidato, por favor, prossiga. O senhor, quando for pedir, aliás, é um aviso a todos, quando pedir de resposta, só basta levantar o dedo, não precisa falar. Obrigado. Candidato, o senhor ainda tem aí 15 segundos para falar, por favor. Foi dizimado peixes e caranguejos durante esse processo todo, porque não teve essa licença ambiental concedida. Então, é preciso que a gente faça a desburocratização para que essas licenças, candidato, sejam disponibilizadas para os empresários de forma mais rápida e mais ágil no nosso estado, no estado do Rio Grande do Norte. Então, quero apresentar a sua proposta, trabalhava para o licenciamento eletrônico, que vai, inclusive, reduzir muito essa burocracia, que o senhor tem razão em colocar, que emperra e demora e atrasa, e o investidor não pode esperar e vai para o Ceará, para Paraíba, Pernambuco, onde nós temos muito mais ágeis no licenciamento ambiental. E uma questão também importante dos municípios, compartilhar, através da gestão municipal, também os órgãos ambientais. E através da gestão municipal, também os órgãos ambientais. Porque não adianta só concentrar no Estado e você não ter a correspondência no município. Então, compartilhar essa preocupação de agências que cuidem, portanto, do licenciamento ambiental nos municípios, para que haja uma atuação compartilhada de todos, para que seja bem recebido o investimento, o investidor, a empresa, em qualquer ramo, mas passe severamente pela questão ambiental que trata da saúde
do presente e do futuro de gerações do Brasil e do Rio Grande do Norte. Mas é possível. O Código Florestal provou que é possível conciliar a produção, o trabalho, o investimento com respeito sagrado à natureza. Obrigado, candidato. A produção me informa que, como houve uma fuga da questão programática, o candidato Robinson Faria tem direito a 1 minuto de direito de resposta. Olha, candidato Araquém, infelizmente, o senhor... Candidato, por favor. Começa de novo? Começa de novo, por favor. Infelizmente, está claro para você que está em casa que o candidato Araquém, ele aderiu ao acordão. É mais um componente do acordão do candidato Henrique. E dizer que o deputado, ele é desinformado, o candidato é desinformado. Ele não sabe como funciona um colegiado da SUDENE. Lá estão todos os órgãos ambientais. E esses órgãos ambientais aprovaram o nosso projeto e o meu pai, que era um homem sério, um empresário sério, empreendedor, que eu espero que o senhor respeite a memória do meu pai, que deu emprego honesto, trabalhou até a morte, com dignidade, dando emprego ao povo do nosso estado. O senhor está respeitando a memória do meu pai e o senhor já é desinformado. E sua pergunta, a pergunta que veio pronta, nem leu, o senhor sabe ler. Candidato desinformado a serviço claro do acordão. De resposta é pedido solicitado pelo candidato Araquém. Enquanto isso, até o fim do bloco a gente avisa. Agora é o candidato Robinson Faria quem vai fazer a próxima pergunta com este tema aqui, ó. Saúde. Para quem é, candidato? Queria perguntar ao candidato professor Robério. Nosso estado hoje vive uma das maiores crises na história da saúde. Os hospitais regionais sucateados, faltando medicamentos, faltando médicos, o povo tendo que esperar filas de espera para atender demandas reprimidas de cirurgias eletivas, cirurgias simples como hérnia, como outras qualquer, da natureza eletiva. Qual a sua proposta, secretário, candidato Robério, para a saúde? Minuto e meio? Um minuto e meio. Primeiramente, nós queremos dizer que a saúde vive um caos. Apesar do mar de rosas, né, que se pinta nesse estado, do deputado que tem 44 anos diz que fez isso, fez aquilo, o estado está destruído em várias áreas e na área da saúde também. Os hospitais regionais, eu vi uma cena...
Chegamos ao terceiro bloco do debate para governador do Rio Grande do Norte. Os candidatos agora terão 1 minuto para fazer as suas considerações finais. Como nos outros blocos, a ordem da fala deles foi definida por sorteio. E o primeiro a falar é o candidato Araquém Farias. Candidato, só tem 1 minuto. Quero agradecer a Ari, a InterTV Cabugi, e quero dizer a você, eleitor que está nos assistindo agora, o Brasil passa por uma grave situação de corrupção. E nessas eleições, não venda seu voto. Não troque o seu voto por um saco de cimento, por um milheiro de tijolo. Não troque, não venda seu voto. O voto é importantíssimo. Esse é o momento em que você pode dizer quem vai ser o próximo governador do estado do Rio Grande do Norte. Votar nos candidatos Henrique e Robson é votar no continuismo, é não mudar absolutamente o estado do Rio Grande do Norte. É preciso acreditar no novo. O povo está cansado das mesmas mentiras, das mesmas propostas que não acontecem nunca e não muda absolutamente nada no nosso estado do Rio Grande do Norte. Então, cabe a você, eleitor, a responsabilidade é sua agora. No dia 5 de outubro, vote em quem apresentou proposta para o estado do Rio Grande do Norte. Consulte o site políticos.org.br e veja quem são os melhores candidatos para o estado do Rio Grande do Norte. Candidato. Agora é a vez do candidato Robério Paulino. 1 minuto, por favor, candidato. Eu quero conversar com você que está em casa, dizer que eu entendo a sua revolta contra os políticos, contra as promessas nunca cumpridas. Mas quero dizer para você também que não adianta você reclamar. E quando chegar na eleição, votar errado, votar nos mesmos de sempre, votar nos Alves, nos Maia, nos Faria, entende? Eles são parte dessa mesma velha política que você reclama. Então você tem uma opção melhor, o pessoal é uma opção melhor. Nós estamos apresentando proposta durante toda digamos, campanha. Entende? Eu quero dizer a você, tem que pesquise não só as propostas, como a história de cada um deles. Né? Votar no Robson ou votar no Henrique Eduardo Alves, isso sim é perder o voto, que nós vamos perder mais 4 anos. Então quero pedir a você que dê uma chance ao novo. Nós estamos lhe apresentando uma proposta nova. Por que você vai votar nesses velhos políticos? E pedir a você, que já está conosco, que faça uma lista de 10, 15, 20 pessoas e conquiste mais um voto. Não brigue com as pessoas. Converse com um por um que nós podemos ir ao segundo turno. Muito obrigado. Sua vez, candidato Henrique Alves. Eu quero agradecer à TV Cabugi e a você, telespectador, que nos honrou com a sua audiência e com o seu respeito. E agora está na hora de você comparar. Você que está indeciso, que não quer votar, você pode, nesta hora, comparar o que você aqui viu e ouviu. Os candidatos, a sua história, as suas propostas. O Estado não pode mais se aventurar, não pode mais errar, não pode mais cometer erros como em Natal cometeu, porque foi para o novo e depois de 4 anos viu o seu arrependimento. Vê hoje a situação difícil que o Estado tem. É preciso mudar. E para mudar, você não pensa que sozinho se muda. Boa noite, estamos aqui no estúdio da InterTV Cabugi, onde acabou de acabar, o debate promovido pela InterTV entre os candidatos ao governo do estado. Ao meu lado, o mediador desse debate, o jornalista da TV Globo, Ari Peixoto. Um debate tranquilo, Ari? Como você falava no encerramento, em alto nível, com apenas um direito de resposta concedido, foi tudo tranquilo, É verdade, foi um debate como eu sempre imaginei que seria um debate por causa da qualificação dos candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Então eu imaginei que fosse um debate de alto nível, como realmente foi. É a coisa do direito de resposta, enfim, faz parte. Eu esperava não conceder nenhum, mas, enfim, acontece. Mas o mais importante é que eles puderam apresentar propostas. Eu acho que isso foi muito valioso. Eles apresentaram propostas e eu acho que o telespectador em casa, o eleitor que está indeciso, ou até mesmo aquele eleitor que já sabe em quem vai votar, pôde fortalecer a sua escolha e porque eles apresentaram propostas em todos os campos que a gente apresentou aqui.
Obrigada, Ari. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns a todos os candidatos também que estiveram aqui, promoveram, participaram desse debate em alto nível. E lembrando que no domingo, a nossa cobertura para a eleição desse dia 5 de outubro começa bem cedo, às 7 horas da manhã, com um cabo de comunidade especial sobre eleição e vai continuar até o último voto apurado, provavelmente às 23 horas. Então a gente espera você e até o domingo também todos os detalhes dessa eleição. No próximo domingo, 5 de outubro, a gente está lá com toda a nossa equipe da InterTV para fazer uma ótima cobertura e levar a você, telespectador, tudo o que está acontecendo praticamente em tempo real, tá? Então, eu espero você no próximo domingo. Para todos vocês que acompanharam aqui o nosso debate, uma ótima noite. Bom voto. Bom voto para todo mundo, né? Para nós também, né?